O prefeito disse que com a redução da tarifa, com a redução da tarifa de R$1 de 5 para R$4, aumentou-se a demanda, aumentou-se a compra dos passes, né, a utilização do transporte público em 24%, e ele falou que ainda espera a homologação de 66 milhões do acordo feito o acordo, né, ser homologado pela Justiça, do acordo que selou com a TCCC, Transporte Coletivo Cidade Canção. E eu começo jogando pro Celestino. Vai lá, Celestino. Eu queria ver esses números na planilha, né? Porque eu não estou vendo o movimento. Eu trabalho ali perto do terminal, não estou vendo esse movimento que o prefeito anunciou. Mas vamos acreditar que teve um aumento da demanda, né? E que não seja para injetar dinheiro, né, para a TCC. Porque conforme aumenta a demanda, ele vai ter que... A TCC vai pedir mais dinheiro. Tomara que não seja nesse sentido que esteja indo o prefeito. Então, vamos aguardar o Observatório Municipal, algum vereador questionar isso daí e não deixar ao livre, né, prazer do nosso prefeito. Bom, vamos lá. Outra coisa que chama... Bom, vou passar agora pro Lanza, tá? Outra coisa que chama a atenção aqui, que ele comentava, era o seguinte, ô Lanza. Ele está esperando um subsídio do governo federal para a gratuidade dos idosos, para que possa manter a tarifa em 4 e daí talvez não precisar de tanta demanda de orçamento do município para pagar esses subsídios, né? Não era o caso de, caso saia algo desse tipo, reduzir ainda mais a tarifa para promover mais o transporte público, ou o prefeito está certo nesse sentido? Olha, Vitor, na verdade o prefeito tá se enrolando ainda cada vez mais, né? Visto que o próprio caso de 66 milhões é um problema que o próprio prefeito criou, peitando a empresa TCCC, querendo manter na base da canetada o preço que já estava impraticável, não só em Maringá, mas em outros locais também. Inclusive cota do combustível, nesse meio período também teve greve de caminhoneiros que afetou a questão do combustível também, teve a pandemia. Então, assim... Se o comerciante pequeno já quase quebrou na pandemia, imagina uma empresa como a TCCC que teve que ficar 15, 20, 30 dias com poucas pessoas utilizando o transporte público. Isso foi um problema que o próprio prefeito de Maringá criou e que agora ele vai se enrolando e vai se enrolando cada vez mais. Agora é o contribuinte que sempre vai pagar a conta, seja pagando a conta com subsídio ou pagando a conta com acordo na justiça. Só para lembrar, são duas ações que foram juntadas numa só. Uma era de 2011 até 2019 e a outra, talvez, não sei se mais ou menos volumosa, foi por causa da pandemia de 2020. Então, esses dois processos foram juntados. Então, assim, é uma demanda da empresa já desde 2011, falando que há esse déficit, essa insuficiência financeira desde esse período. Rigon. A minha preocupação... E as últimas eleições, mais para trás mente ainda, mostraram isso, o do uso político da questão do transporte coletivo, que hoje já não é a mesma coisa de antigamente. E me reporto a uma pré-candidata a deputada estadual que postou hoje nas redes sociais uma fala do prefeito Ulisses Maia com a foto dela, como se tivesse partido dela. Aquela coisa de populista que o cara quer... Foi da esquerda. Esquerda não fazia isso, hoje faz. Hoje a esquerda é populista que é uma desgrama. Mas tá lá, tarifa zero é o futuro de Maringá. Cara, tarifa zero é o futuro de todo mundo. Mas você querer pegar para si, pegar carona política, porque você é pré-candidata a deputada federal, isso é um absurdo. Porque você está tomando todo o vídeo ali, são 2 minutos e pouco, usam a imagem do prefeito. Então passa a ser a impressão, primeiro, que ele está apoiando ela. Segundo, que tá acertado isso. Não, que está acertado é o que o Vitor falou. Existe uma decisão, um acordo para sair, para se resolver uma situação. Aí vamos tratar da outra. A outra do idosos tem a ver com a FNP, que é a Frente Nacional dos Prefeitos, da qual o Ulisses faz parte, e estava batalhando por isso, só está aguardando, acho que a Câmara ou o presidente Bolsonaro sancionar, e a CNM, quer dizer, os municípios sabem que o transporte coletivo, por ser política pública, é fundamental, é essencial, ela tem sim que ser custeada pelo poder público. No caso dos idosos, tem que ser a União, está na Constituição. Então, nada mais do que justo. Estamos, eu acredito, apesar de tudo, esse mais de 24% que aumentou, eu acho que é a volta da economia. Devagarinho vai se voltando.
Mas eu acho que não chega a tudo isso, não. Foi o que ele disse, né? Se ele disse, a gente traz aqui, a gente discute o que disse o prefeito Ulisses Maia. Acho que essa é a nossa função por aqui, debater todos esses números, tudo que vem aí nessa política local e também do Brasil. Eu vou passar agora para o Paulo Vidigal. Eu acho que é importante, um número significativo. Eu acho que o futuro, que todo mundo gostaria, o que seria o ideal, né? É que de fato a tarifa zero, mas eu não queria nem falar sobre isso. Falar na questão do grande número de carros que a gente tem no transporte, nas vias de Maringá. Maringá é uma cidade que no passado teve um prefeito que um repórter comentou com ele que Maringá, essa questão de Maringá ter um grande número de carros por habitante, ele falou, sinal que as pessoas são bem-sucedidas, você viu? Você entendeu? Essa era a visão dele. Mas não é só ser bem-sucedido, a gente precisa discutir outras formas de transporte, precisa discutir o meio ambiente. Então, assim, para mim, quanto mais pessoas usando o transporte público e menos carro na rua, eu acho que isso é importante. Ponto. Acho que isso é importante. Agora, com respeito à questão dessas disputas financeiras, planilhas e tal, eu não vou aqui colocar isso sob dúvida, porque cada um oferece aquilo que pode oferecer, o que tem dentro de si. Então, eu não vou trazer dúvidas a isso, não. E espero que cada vez mais, a gente possa usar mais o transporte público e deixar os carros na garagem. Professor Itamar. Bom, no que diz respeito ao aumento da demanda, então, quanto mais se oferece o serviço, cai o custo por passageiro, né? Isso é uma lógica também de economia. E aí, vamos ver o que o prefeito, de fato, vai apresentar concretamente, né? Bom, um outro aspecto ainda, né? Que sempre se fala, olha, o ideal é o transporte público. Eu também acho. Preferencialmente para os outros, não para mim, né? Então, todo mundo fala, olha, todos têm que andar de ônibus, todos têm que andar de transporte público, mas ninguém quer, porque é ruim, demora, é cheio. Então, é uma coisa horrível. É bom sempre para os outros. Então, eu acho assim, bastante significativo, né, esse amor à humanidade que as pessoas têm, mas com os outros, não ela sendo amável à humanidade. É como a história de quem diz que ama a natureza morre de preguiça de colocar água na samambaia, né? Mas tem um aspecto ainda que eu acho mais interessante destacar, essa história de tarifa zero. Gente. Tarifa zero é um desastre. Tarifa zero é socialismo. Tem que pagar o ônibus quem usa o ônibus, não quem não usa o ônibus. Eu, inclusive, sou favorável, acho que fui contra desde quando tiraram os trocadores de ônibus de dentro do ônibus, não porque as pessoas precisam ter exatamente alguém lá para cobrar, mas era mais um agente da empresa que garantia mais segurança para os passageiros, sobretudo para os idosos e mulher com criança no colo, né? Agora, essa ideia de tarifa zero é coisa de socialista. Socialista quer mesmo, quer que tudo fique de graça e tudo fique uma porcaria como é lá na Venezuela ou como é em Cuba. Bom, vou passar para o francês agora. Já passou o tempo em que o excesso de carros nas ruas era representação do sucesso em uma cidade. Eu sou do tempo em que saíram os 2 primeiros prédios de Maringá, eles não tinham estacionamento. O pessoal parava os carros na rua. Então tá, hoje em dia, dentro do ecologicamente correto até, quanto menos carros tivermos na rua, melhor, certo? Inclusive essas motoquinhas geram mais poluição que um carro. Então o que precisa se fazer em Maringá são as vias exclusivas para ônibus. Eu já trabalhei em matérias nesse sentido. O modo mais fácil de você adaptar o transporte coletivo é com vias exclusivas. Você bota cones, pinta lá, pronto. Você não precisa fazer buraco, não precisa fazer nada. Com relação ao transporte coletivo urbano, o povo tem que ter na cabeça que tudo, não existe nada de graça. Tudo que você conseguir de desconto lá na passagem está sendo descontado direto lá em cima. O governo federal prometeu ajudar na passagem dos idosos, mas até agora nada, vamos ficar dependendo disso. Outra coisa, a empresa não pode trabalhar de graça, a empresa está trabalhando de uma forma, subiu o combustível tanto que subiu e a passagem continua represada. Pode ser justo? Não sei. A passagem de Maringá ela é sustentada por uma teimosia política populista, de certa forma.